Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 1 a 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 1 a 16. Todos acharam? Amém? Quem não achou, diz misericórdia. Se você tiver sem Bíblia, encosta do lado de um crente aí. Brincadeira, irmãos. Vamos lá. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Amém. Deus amado, Paizinho querido, fala aos nossos corações agora. Abre o nosso entendimento, Senhor, e prega a Tua palavra no nosso coração, Senhor. Coloca a Tua palavra ali, com o Teu poder, com a Tua presença vivificante, Senhor, nos abençoando, nos fazendo gente feliz e abençoada, como a Tua palavra do Teu Filho Jesus nos fala aqui, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém. Queridos, a igreja de Jesus é uma comunidade de gente feliz. Amém? É o que Jesus está falando. O Sermão do Monte, os estatutos do reino de Deus. Jesus está falando que o povo que segue a Jesus, que ouve as suas palavras, que obedece às suas palavras, é gente bem-aventurada. E bem-aventurado significa feliz. Mas tem um outro aspecto interessante da palavra: é gente invejada. As pessoas olham e admiram. Olha que gente abençoada, né? Que gente abençoada, eu queria ser que nem aquele povo ali. E é assim que o evangelho começa a romper barreiras nos corações e entrar para dentro de famílias, através de você, de mim, de cada um de nós. O Senhor vai nos usando para a sua honra, para a sua glória, para abençoarmos a quem quer que seja, que passe diante de nós, que conviva conosco. Por isso Jesus fala: bem-aventurados os humildes de espírito. Você sabe o que significa isso? E diz: olha, deles é o reino dos céus. Esses humildes de espírito é gente que você sabe que você pode chegar para ela e falar: olha, ora por mim. Ela vai orar e Deus vai ouvir a oração dela.
é gente que tem consciência de que ela depende de Deus, nós dependemos uns dos outros e todos juntos dependemos do Senhor. É a lei da indigência. Eu dependo, eu sou uma pessoa dependente, eu dependo de Deus, eu não vivo sozinho. Ser humilde é isso. Então, quando a pessoa alcança esse nível de espiritualidade no Senhor, fruto do Espírito Santo, ela está dentro do reino, e mais do que isso, o reino é dela, porque ela busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o Espírito Santo ora e intercede por essas pessoas, porque o Senhor, nós não sabemos orar, mas o Senhor ora por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso é gente que é referência, é gente humilde, é gente que a gente sabe que quando orar, Deus vai ouvir a oração dessa pessoa, porque essa pessoa tem consciência, não duvida, não duvida da bondade de Deus, tem consciência da total dependência do Senhor. Então, bem-aventurados os humildes. A comunidade de Jesus é feita de gente feliz, gente humilde de espírito. Amém? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A sensibilidade no coração. Nós vivemos um tempo em que as pessoas caminham e tropeçam em defuntos pelas ruas, nas grandes cidades e até mesmo na nossa região. Um dia desses fiquei sabendo de um assassinato, um latrocínio aqui em Santa Rita, e as pessoas já não sentem mais, já não se doem mais por essas coisas, já estão acostumadas. Deus, com o seu Espírito, quer mover o coração de pessoas, de gente que integre a sua igreja, gente assim, gente sensível, gente que chore, gente que clame, chore com os que estão chorando, se alegre com os que estão se alegrando, ou seja, um espírito empático, que sente a dor do outro, que se faz no sentimento do outro, que se torna apoio e bênção. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É a certeza da promessa do Senhor. É gente que forma a comunidade de Jesus, gente feliz, gente bem-aventurada. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso é o sentido do coração, o coração apaziguado diante de Deus. O coração manso não é um coração feroz, é alguém que está sempre paciente na presença do Senhor e nas relações humanas, nas relações com os seus convivas, com os seus colegas. É uma pessoa que é referência nesse sentido. A certeza e a confiança da bênção de Deus sobre a sua vida faz com que você perceba que a luta não é uma luta carnal, não é uma luta contra o outro não é um inferno na minha vida. Por quanto ele me persiga, por quanto ele me maltrate, eu não estou lutando contra ele, estou lutando contra as hostes da maldade, o príncipe da potestade do ar, seja lá o que isso represente. É espiritualidade, são espíritos, são pensamentos ruins. É contra esses fatos que nós lutamos, diz o apóstolo Paulo. Então, naturalmente, nós não focamos a nossa ira no outro, não focamos a nossa relação no outro, focamos no Senhor, para que o Senhor vença as nossas batalhas, porque Ele domina todas as coisas, tem o controle até sobre o diabo. O diabo não faz nada se Deus não permitir. Então cabe a nós a mansidão, e os mansos herdarão a terra, queridos, porque as pessoas ferozes vão morrer mais cedo, com certeza. Amém? Bem-aventurado, gente mansa, é gente que integra a comunidade feliz de Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa expressão causa uma certa confusão. O que será que Jesus queria dizer quando diz pessoas que têm fome e sede de justiça? Num tempo em que eu estava trabalhando com
com sociedade civil, o pessoal na causa social desse país, o pessoal interpretava que isso aqui é ter fome e sede de justiça social, de justiça nas relações humanas, na sociedade, do contrato social que rege a sociedade, que as pessoas sejam tratadas com dignidade. É muito interessante esse discurso, mas é um discurso curioso, que foge um pouco do sentido profundo das Escrituras. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça na sua vida. Vocês se lembram que nós somos pecadores? O apóstolo Paulo fala que nós somos justificados pelo sangue de Jesus, que Deus nos amou mesmo antes, quando éramos pecadores, e entregou o seu Filho por nós, e nós somos justificados, tornados justos por Jesus. Não que nós tenhamos sido transformados em justiça e retidão, Ele nos tornou justos, dizendo e declarando que nós somos justos. Ou seja, quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus, a vida de Jesus na nossa vida, e Ele não imputa à nossa vida os nossos pecados, Ele não nos trata segundo o que nós merecemos. Então, gente bem-aventurada e feliz, que pertence à comunidade de Jesus, é gente que aspira mais do que ser chamado de justo, é gente que aspira o poder da retidão, de justiça, aquele poder que nos leva, por amor do seu nome, por caminhos retos, que o salmista fala. É ver em sua vida a justiça de Jesus verdadeiramente refletida nas nossas ações. Você sabe que assim começa a verdadeira justiça social, quando a gente começa a viver um viver diferente, um viver que faz a diferença, um viver intransigente que faz a diferença na nossa sociedade, um viver referência que mostra a glória de Deus, de santidade sobre a nossa vida. Fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque se você pensar só nas relações de justiça e de cobrança daqui e acolá, e não pensar na sua justiça pessoal, no crescimento de Jesus dentro de você, você nunca vai alcançar justiça social verdadeira. Você vai alcançar hipocrisia, porque a verdadeira justiça social é aquela que transforma o homem de dentro para fora e tem a repercussão na estrutura da sociedade. 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia quero, diz o Senhor, e não sacrifícios. Essa é a palavra do profeta, e Jesus repete isso. A comunidade de Jesus, gente feliz, é gente misericordiosa. Num mundo em que as pessoas estão extremadas em seu individualismo, em seu egoísmo, que a vida é uma cultura de felicidade, o que importa é a minha felicidade. Você vai no psicólogo, minha filha, você está com um problema de baixa estima, você está com um problema de baixa estima, você tem que ser feliz. Mas o que causa essa tua tristeza? É o meu marido. Larga o teu marido, minha filha, vá ser feliz. O que importa é ser feliz. Meu pai, doutora, o meu pai e minha mãe fustigam a minha vida e me fazem infeliz. Larga a mão do pai e da mãe e vai ser feliz. É assim. Mas Jesus está falando que aquele que é misericordioso alcançará misericórdia nessa sociedade individualista e egoísta. Essa vida de misericórdia é a vida do Senhor Jesus na vida da gente. Vocês se lembram de Jesus? Jesus não parava às vezes nem para dormir. Depois de ensinar, de curar tanta gente, de encontrar tanta gente necessitada e abençoá-las, Jesus levantava cedo, de madrugada, e ia orar em regiões ermas, falar com Deus, conversar com Deus, ter comunhão com Deus. E já era procurado, e ele continuava a sua vida de bênção e de misericórdia. Deus quer que sejamos felizes
assim, abençoados assim, gente formando a igreja de Jesus, a comunidade de Jesus, gente feliz, gente abençoada, gente que as pessoas olhem assim e vejam o reflexo de Jesus nas nossas vidas. Bem-aventurados limpos de coração, verso 8, porque verão a Deus. O que é o limpo de coração? Limpo de coração é a pessoa que só tem uma motivação no coração, não tem duas, só tem uma, não tem duas. Quando ele toma uma atitude, ele a toma com base numa só motivação. É sim, sim, é não, não. É sim, sim, é não, não. Uma só motivação. Não é dúbio o coração, é o limpo de coração. Ele é verdadeiro, ele é aquele é transparente. Verão a Deus. Não há falsidade, não há dolo na vida dessa pessoa. É como Jesus. Jesus era assim. Que ele tinha que falar, ele falava. O que ele tinha que agir, ele agia. Então ele era limpo de coração, só tinha uma motivação: amar o pecador, amar e servir o pecador. Jesus, foi dado a ele autoridade para juízo, mas enquanto ele esteve aqui, ele não julgou ninguém, ele serviu e abençoou todos quantos passaram na sua frente. Até mesmo os fariseus foram muito abençoados por Jesus, ainda quando ele os exortava duramente, chamando-os de sepulcros caiados, sepulcros disfarçados de branquinho, mas dentro estavam purulentos, estavam doentios, estavam cheios de sujeira. Mesmo assim, Jesus estava abençoando, falando a verdade a eles, e muitos deles se converteram a Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filho de Deus enriquece o outro. Essa palavra pacificador não é aquele que simplesmente, vamos dizer assim, aparta a briga, não, que traz paz. Porque tem gente que onde chega leva a guerra, né? Tem gente que é tão problemática assim, de criticar, de olhar, de ficar julgando o outro, que onde chega numa comunidade traz a guerra, traz a intriga. O Filho de Deus, quem integra a comunidade feliz de Jesus, abençoada, é gente que chega para enriquecer os outros. Porque essa palavra paz, shalom, e aqui no grego eirene, né, ela significa justamente isso. O Filho de Deus enriquece o outro, está lá para ajudar, para abençoar. Então o Filho de Deus traz bênção para a vida. Onde ele entra, quando ele entra na casa de alguém, ele diz: repouse a paz de Jesus aqui nessa casa. Se a paz for acolhida, as pessoas serão abençoadas. Se não for acolhida, essa paz volta para o Filho de Deus. Então é assim. A comunidade de Jesus é desse jeito, é gente que por onde caminha, leva a bênção, faz a diferença, muda o ambiente, muda o espírito do lugar, repreende as ações malignas e destrutivas para abençoar quem quer que seja que Deus coloque no nosso caminho. Amém? É gente assim que integra a comunidade do Senhor Jesus, é gente assim que o Espírito Santo age e faz frutificar esses dons preciosos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Alguém está fazendo mal para você? Eu escrevi hoje e mandei nos grupos uma mensagenzinha que eu estava lembrando de José do Egito, filho de Jacó, o penúltimo filho de Jacó. O último era Benjamim, caçula. Ele foi escolhido por Deus para ser o herdeiro da administração da fé espiritual da família de Jacó. E esse menino logo cedo tinha visões maravilhosas, e os seus irmãos todos tinham uma inveja profunda de José, e Jacó amava muito José, mas o José vinha de vez em quando com umas histórias assim estranhas. Pai, eu sonhei, tive uma visão da lua e o sol vindo
e se dobrando diante de mim, os feixes todos dos meus irmãos e do Senhor e da minha mãe, todos se dobrando diante de mim. Então o pessoal ficava meio arara com ele, né? Por causa dessas visões megalomaníacas de José, né? Que se realizaram. Ele não tinha o discernimento ainda, mas se realizaram. Mas enquanto isso, os seus irmãos, que estavam odiando o rapaz, quando tiveram oportunidade, o venderam como um animal para os midianitas, mercadores de escravos, que o levaram para o Egito. Lá ele passou poucas e boas, como escravo do Potifar, um sacerdote de On, e foi acusado de assédio sexual sobre a esposa, foi preso, e na prisão ele foi esquecido ali, até mesmo pelos seus colegas que ele havia beneficiado. Claro, um morreu, mas o outro foi beneficiado, e ele se esqueceu de José. Mas um dia o Senhor deu uma visão, um sonho para o faraó, e o faraó queria saber o que significava, e aí o copeiro lembrou de José, mandou trazer José até o rei, o faraó, e José então interpretou o sonho e disse: do tempo de escassez, do tempo de abundância e do tempo de escassez, as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. José foi colocado como príncipe do Egito, como governador do Egito, o segundo em poder no reino todo, no império todo. E um dia seus irmãos vieram buscar comida no tempo da escassez, e José se revela aos seus irmãos, e quando os irmãos ficam sabendo daquela situação, pensaram: agora nós estamos lascados e perdidos, né? Porque agora José vai comer a gente no fio da espada. E José disse uma expressão lindíssima: vós intentastes o mal contra mim, mas o Senhor o intentou para bem, para que eu fosse bênção para muitas famílias. Sabe, queridos, quando a gente é perseguido por causa da justiça, por causa da retidão, da comunhão com Deus, Deus permite, porque Ele quer mostrar a sua glória através das nossas vidas. Se a gente sofre por causa da justiça de Deus, do reflexo da glória de Deus neste mundo, alegrem-se. Agora, se você sofre por consequência dos seus próprios erros, não tem glória nenhuma nisso. Mas se você sofre porque você está exaltando a cruz de Jesus, é bênção, porque deles é o reino dos céus. Querido, você pode ficar sem casa aqui, mas a casa celestial é tua, a casa celestial é nossa, é daqueles que são benditos e abençoados do Pai Celeste. Amém? Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Há uma ideia correndo em muitas igrejas por aí, já está carcomida, já está podre já, que é a ideia da teologia da prosperidade, né? Que o crente não sofre, que o crente é próspero, sempre próspero. Sim, Deus nos abençoa, sim, tudo vem das mãos do Senhor. O Senhor dá toda a vitória que existe, que cai sobre a nossa vida. Não é porque você é mais bonito, olhos claros ou mais inteligente, é porque Deus derramou a bênção sobre você. Quando a gente reconhece isso, nós somos grandemente abençoados. Somos grandemente abençoados. Mas nesta terra, a cruz de Jesus nunca é honrada, nunca é honrada. Por isso, queridos, se estão te perseguindo, exulta. Estão te perseguindo por causa da cruz, exulta diante do Senhor, porque você faz parte da comunidade bem-aventurada e feliz de Jesus. E aí os 4 últimos versículos, quando Jesus fala: vós sois o sal da terra. Você, povo da igreja, da comunidade de Jesus, povo feliz, você tem o poder dentro de você, o poder do Espírito Santo de Deus. E esse poder do Espírito Santo de Deus é que nem sal sobre esta terra, é que nem sal
nesta terra. Antigamente nós não tínhamos geladeira. Eu não tinha geladeira na minha casa nos anos 60. Não sei quantos lembram, não são tão velhos assim quanto eu. Acho que eu sou o mais velho aqui. Então, não tínhamos geladeira. Sabe como é que as coisas eram preservadas em casa? A carne, principalmente em latas. Minha avó, minha mãe conservavam, secavam essa carne com sal grosso, deixavam ela secando dentro de um recipiente com uma tela assim, ficava secando para guardar. O sal, queridos, era a nossa geladeira de antigamente, de hoje, que nós temos hoje. Antigamente o sal era assim. O sal parava o poder da corrupção. O sal que Jesus está falando em nossas vidas é a presença do Espírito Santo, que faz parar o mal na sociedade, faz parar a corrupção na sociedade. O Senhor nos usa. Deus não destruiu ainda isso tudo aqui por causa do seu Santo Espírito, que ainda segura as pontas, que levanta os juízes crentes por aí, por acolá, para julgar as coisas com justiça e para fazer o mal parar. Vós sois o sal da terra, gente bem-aventurada, gente feliz, que integra a comunidade de Jesus. Amém? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída no alto do monte, e não se põe uma candeia debaixo de alqueire, um grande cesto, uma medida para medir grãos. Alqueire não se esconde a candeia, a lamparina, a luz debaixo de alguma coisa, mas é colocada no alto para iluminar, como está a lâmpada aqui, para iluminar. Essa é a nossa função, trazer luz sobre as trevas exteriores em que estamos inseridos no nosso contexto. Não tem como não perceber a luz. A luz veio com Jesus, e quem amou mais as trevas se afastou da luz. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam foram chamados, tornados filhos de Deus. Então, queridos, gente assim, que é sal, que é luz, brilha, abençoa para o mal e traz vida verdadeira, eterna, para quem quer que seja, e que abra o seu coração para Deus revelado em Jesus Cristo nosso Senhor. E aí termina o verso 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Francisco de Assis, eu gosto muito do Francisco de Assis. Pastor, como é que você gosta do católico lá? Porque ele é cristão, gente. Ele foi um dos primeiros protestantes dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, na história da Igreja Cristã, era a nossa igreja. Ele foi o primeiro protestante. E ele tem uma frase muito interessante. Ele não se conformava com aquela situação da igreja muito rica ter tomado o espaço do Império Romano, que desapareceu, a igreja cheia de ouro para cá, cheia de obras de arte. E ele dizia uma coisa muito interessante: pregue o Evangelho, se preciso, use palavras. Pregue o Evangelho, se preciso, use palavras. Olha que coisa interessante. Pressupõe-se que o Evangelho deva ser pregado primeiramente com a nossa. Tem muita gente que fala bonito, mas o poder do Espírito Santo se manifesta não por sabedoria, mas por poder de vida, por ações reais, que transformam, que rasgam a história e trazem a eternidade para dentro dessa nossa história finita, abençoando pessoas, a ponto de romper com a cegueira espiritual das pessoas, romper aquela casca, aquela viseira nos olhos
viseira espiritual nos olhos das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em Efésios 2:10, o apóstolo Paulo fala que Deus nos criou, somos feituras de Deus, ou seja, dedicados às boas obras, que a nossa vida, portanto, seja um hino de louvor, uma obra de arte que glorifique a Deus, que revele Deus para as pessoas. Olha, há uns meninos lá em Brasília, muito crentes. Meu filho frequentava a igreja deles, a Igreja Presbiteriana de Brasília. Eu pastoreava outra igreja. E esses meninos saíram um domingo depois do culto e foram para uma pizzaria e comeram, se fartaram. Mas ao final, o Choco, o Mateus, que hoje é pastor presbiteriano, virou para a turma, falou: gente, sobrou tanta pizza aqui, vamos pegar essas pizzas e vamos levar para o pessoal lá na L2, que é uma avenida lá de Brasília, onde tem muitas igrejas. Lá tudo é setorizado, então muitas igrejas, uma ao lado da outra, mas tem muitos, e ele falou, tem muitos moradores de rua ali, vamos levar essas pizzas para eles, vamos abençoá-los agora à noite. Aí eles falaram, melhor ainda, vamos pedir para o dono da pizzaria aqui dos restos, que ele deve ter muito aí, né, que sobrou de outros, aí a gente põe tudo e leva lá. A turma empolgada, beleza. Só que quando chegaram lá já era perto de 11 horas da noite, né, então estava meio escuro. Aí na hora de descer dos carros, o pessoal arrepiou a carreira, né, aí o Mateus, o Choco, para não perder o embalo, né, porque afinal foi ele que tinha dado a ideia, né, falou, não, gente, vocês não vão? Eu vou. Então eu vou. Então tomou coragem, saiu bambeando as pernas de dentro do carro, né, no escuro, com aquelas caixas de pizza, né, de restos de pizza. E foi. Na hora que ele chegou assim, apareceu tanta gente que ele assustou, né? Mas apareceu, falou, gente, olha, eu estou aqui para abençoar vocês, trazer um lanchinho para vocês aqui. Ah, rapaz, fez um montão de gente em torno dele, né? Os moradores de rua. Aí ele falou, só que nós vamos fazer uma coisa antes da gente comer a pizza, vamos fazer uma oração, vamos dar graças. Aí o pessoal já ficou de mão dada, em roda assim, foi muito curioso ele contando. O pessoal já ficou de mão dada assim, em roda, e puseram as pizzas no chão assim, as caixas, de mão dada. Aí falou, moço, a gente podia cantar um hino. Aí ele, um hino? Ele falou, um hino? Que hino? Aí o rapaz puxou, era um hino tradicional. Aí eles estavam na frente das igrejas ali, era gente invisível, eles eram pessoas invisíveis que não eram vistas, mas estavam na frente da igreja, já tinham assimilado até a cultura dos cânticos. Para eles não era nada estranho cantar e louvar a Deus. Então eles cantaram o hino, o Choco ficou muito emocionado, né? E depois foi parecia a multiplicação dos pães e peixes, todo mundo ali feliz, conversando, o Choco orando por um, orando por outro, o outro vinha pedir oração, ele orava, o menino ficou lá um tempão. Aí quando ele se deu conta, né, falou, gente, eu preciso ir embora, Deus abençoe vocês. Ele está indo, despediu do pessoal. Aí vem uma moça atrás, moço, como é seu nome? O nome do senhor é Jesus? Aí ele ficou, aí que o trem pegou, né? Engasgou, né? Quase que não consegue falar. Falou, não, eu não sou Jesus, mas eu sou servo dele, sou servo do Senhor Jesus. Eu estou aqui para servir o Senhor Jesus e abençoar vocês. Então isso aí para mim foi lindo demais. Saber que um jovem amou ser confundido com Jesus. Quando Jesus fala dessas palavras, não tem como a gente não fechar dizendo disso, que a gente seja abençoado, bem-aventurado, e sejamos assim um dia confundidos com o Senhor Jesus, como David Livingstone foi também confundido com Jesus, quando um repórter foi atrás dele, em nome da Associação Geográfica
britânica, atrás de David Livingstone, missionário na África, foi pegando o rastro de David Livingstone e o repórter ia, o jornalista ia com um flanelógrafo ensinando a respeito de Jesus nas aldeias. E um dia ele pregando, falando, ele falou, alguém da aldeia dos nativos falou, esse homem que o senhor está falando aí, bondoso, misericordioso, que curava as pessoas, sarava as pessoas, orava por elas, e elas saravam, já passou aqui, nós conhecemos ele. Falei, é mesmo? Foi, nós conhecemos. Estavam falando de David Livingstone, grande missionário, geógrafo, responsável pelo mapeamento do norte todo ali da África. Então, queridos, que nós sejamos um dia também confundidos com Jesus, e a gente não precisa ir para a África para ser confundido com Jesus, que nós sejamos confundidos ali na nossa repartição pública, ali no nosso trabalho, na empresa, na escola, na nossa família, amém? Amém. Quem quer se parecer com Jesus? Amém? Amém? Quem quer se parecer, jovem, você quer se parecer com Jesus? Amém? Caleb, você quer se parecer com Jesus? Que bom, amém. Vamos ficar em pé e vamos orar?